Eu não sabia que um beijo poderia matar. Até perceber que o pior não é quando alguém recusa o seu amor, é quando essa pessoa o destrói diante de todos. Aquela noite começou como tantas outras. Música leve, luzes mornas escorrendo pelas taças de vinho, risos espalhados entre amigos que pareciam felizes demais para notar qualquer dor. Ela estava linda, ou talvez eu só estivesse desesperado para acreditar nisso. O perfume dela era o mesmo de sempre, jasmim, com um toque doce, mas, naquela noite, parecia mais distante, como se não fosse para mim. Ela ria alto, perto demais das amigas. Eu a observava e sentia um vazio silencioso entre nós, como um corredor escuro que ninguém ousa atravessar. Ainda assim tentei. Deus sabe como eu tentei. Me aproximei com cuidado, toquei sua cintura suavemente e, por um segundo, pensei ter visto um traço do passado em seu olhar, aquele brilho que dizia, eu te vejo. Mas não. Era só reflexo da luz. Inclinei-me para beijá-la, como alguém que tenta reacender uma chama quase apagada, e então veio a sentença. Prefiro beijar um leproso do que você. As palavras foram frias, frias como ferro entrando na carne, frias como uma navalha que abre algo que você achava estar protegido. O salão inteiro silenciou. Um dos amigos tossiu sem graça. Outra tentou conter o riso, mas fracassou. Ela sorriu, não com constrangimento, com orgulho. Fiquei parado, como se meu corpo ainda estivesse ali, mas eu já tivesse caído em algum lugar escuro dentro de mim. Senti meu rosto ardendo, não de raiva, mas de vergonha. Uma vergonha tão profunda que quase tive vontade de desaparecer. A sensação era de estar nu diante de uma plateia que não tinha sido convidada, mas agora tinha ingressos na primeira fila para assistir minha humilhação. Tentei sorrir. Tentei fingir que era uma piada, mas o gosto que subiu à minha boca era de sangue e ferro, não porque ela me machucou fisicamente, mas porque alguma coisa dentro de mim se rompeu. Algo que eu achei que ela ainda respeitava, mesmo sem me amar. Naquele instante, eu não perdi uma esposa. Eu perdi a ilusão de que ainda havia nós. Enquanto as conversas recomeçavam, forçadas, eu ouvi sussurros. Coitado, será que eles estão mal? Ela exagerou. Ele devia ter percebido antes. E foi aí que entendi. Eu fui o último a notar que meu lugar ao lado dela estava vago fazia tempo. Eu era um convidado indesejado na própria história. Voltei a respirar devagar, tentando disfarçar o tremor nas mãos. E no meio de tudo isso, uma pergunta se formou como um sussurro cruel. Se ela é capaz de me destruir assim, o que mais já destruiu sem que eu percebesse? A partir daquele momento, algo mudou em mim. Não foi força, ainda não. Foi apenas um silêncio denso, o tipo de silêncio que nasce antes da tempestade. Eu não gritei, não chorei. Apenas senti profundamente que aquele beijo não recusado foi o beijo que matou tudo. Mas cadáveres de sentimentos têm cheiro. E nos dias seguintes, eu começaria a senti-lo em cada canto da casa, em cada detalhe, em cada mentira disfarçada de rotina. Porque quando o amor morre, os sinais aparecem, basta ter coragem para enxergá-los. E foi exatamente aí que as sombras começaram a surgir. Às vezes, a traição não grita, ela sussurra, e é justamente por isso que dói mais. Nos dias que seguiram, a casa continuou a mesma, os móveis no lugar, as fotografias sorrindo da parede, o relógio do corredor marcando o tempo com a mesma paciência cruel. Mas alguma coisa tinha mudado de cor. Era como se uma película cinzenta tivesse coberto tudo, um filtro de inverno mesmo com o sol atravessando a janela da sala. Começou com cheiros. O jasmim que antes significava, ela está aqui,
Agora parecia uma bandeira em território inimigo. Às vezes o perfume chegava antes dela, como uma assinatura fora de hora. Outras, era um cheiro que eu não reconhecia no travesseiro, não estranho o suficiente para ser prova, mas diferente o bastante para me deixar em alerta. Dormir virou um exercício de audição. O zumbido da geladeira, o talher batendo na pia e o coração acelerando sem permissão. Depois, vieram as telas. O celular passou a dormir virado para baixo, como quem esconde o rosto após contar uma mentira. Notificações silenciadas, senhas alteradas por segurança, o não perturbe, ativo até durante o jantar. Eu fazia perguntas simples e recebia respostas de catálogo. Dia puxado, reunião extra, estou exausta, falamos depois. E quando eu entrava na cozinha de repente, havia esse riso, o tipo de riso que não se dá ao marido, mas a alguém que ainda não conhece as falhas da nossa alma. Eu me peguei ensaiando a normalidade. Como foi o seu dia? Com a voz no tom certo. Precisa de ajuda? Com as mãos ocupadas e o olhar disciplinado para não parecer que eu estava investigando. É assim que a gente se trai um pouco. Para não perder tudo de uma vez, negocia pedacinhos de dignidade em troca de mais uma noite sem guerra. Mas a paz ali já tinha sido exilada. As sombras escolheram os lugares mais banais para crescer. Na lista de compras, um vinho que nunca fez parte do nosso gosto. No Spotify, uma playlist nova com canções que ela sempre disse detestar. E, sobretudo, os silêncios. Aqueles que caíam entre uma pergunta e outra, como cortinas pesadas que escondem um palco preparado para outra peça. Eu me vi dividido entre dois medos, o de estar sendo injusto e o de estar sendo cego. Entre ser o paranoico que destrói a própria casa e o ingênuo que deixa a casa ser saqueada. Cresci aprendendo que confiança é a argamassa que segura as paredes do amor. Agora, cada eu confio parecia abrir uma rachadura, porque confiança sem verdade vira apenas um jeito mais educado de se abandonar. Uma tarde, voltei mais cedo. A luz entrava oblíqua na sala e o relógio decidiu fazer de cada segundo um passo em falso. Ouvi a chaleira começar a assobiar aquele som que, um dia, significou "é hora de conversar". Mas ninguém veio. Apenas o vapor subiu sozinho, dançando sobre o fogão como um espírito que não encontra corpo. Foi quando notei a gaveta do armário ligeiramente aberta. Não era muito um dedo de descuido. Aproximei-me sem fazer barulho, como se temesse acordar a verdade. Dentro, camadas de coisas triviais, meias enroladas, uma caneta sem tampa, um caderno com receitas esquecidas, e sob tudo isso, algo dobrado com cuidado. Não um segredo, ainda apenas a promessa de um. Não toquei de imediato. Fiquei ali parado, sentindo o peso absurdo de uma folha de papel que eu ainda não tinha lido. Pensei nos nossos aniversários, no primeiro apartamento, no riso dos nossos filhos ecoando pelo corredor. Pensei no que se quebra quando você abre o que não sabe se quer saber. E entendi que crescer, às vezes, é aceitar que a ignorância confortável também é uma forma de mentira. Fechei a gaveta, respirei, abri outra vez. O papel estava frio, como se as palavras escritas ali tivessem roubado o calor de tudo ao redor. Meu nome não estava nele, e isso doeu mais. Havia iniciais, horários, um local que não frequentávamos. Nada escandaloso, nada gritante. Sussurros ainda. Mas sussurros que se reconhecem quando se vive tempo suficiente dentro do silêncio. Não chorei. O choro teria sido um alívio que eu ainda não merecia. Em vez disso, sentei-me à mesa, encostei os dedos no tampo de madeira e percebi que o tremor havia cedido lugar a outra coisa: método. Pela primeira vez, a dor recuou meio passo para que eu pudesse ver a sala inteira. Não era sobre vingança. Ainda não.
Era sobre não enlouquecer, sobre pôr nomes nas sombras, acender pequenas lâmpadas até que o quarto mostrasse o que escondia. Naquele fim de tarde, deixei o papel de lado e escrevi, em silêncio, a primeira linha de um plano. Eu vou saber. Porque a verdade, quando quer nascer, encontra caminho e, às vezes, o caminho começa numa gaveta quase fechada. E foi assim que as sombras deixaram de ser ruído para virar mapa. Quando a verdade decide nascer, ela não chega gritando. Ela chega com datas, horários e recibos. Naquela noite, espalhei tudo sobre a mesa como quem monta um tabuleiro de guerra. O papel que encontrei na gaveta iniciais, um horário, um lugar que nunca foi nosso, virou o primeiro pino no meu mapa. Ao lado, o celular antigo que ela esqueceu uma vez no escritório, onde o Spotify logado mostrava uma playlist recém-criada. Canções que ela sempre jurou detestar agora repetidas como oração. Eu cliquei numa delas e ouvi uma voz cantar sobre promessas e segredos. Senti algo dentro de mim ceder, mas não desabei. Método, eu me lembrei. A dor é barulhenta, a verdade pede silêncio. No e-mail compartilhado da família, aquele que usamos para marcar consultas das crianças, 2 recibos sem importância aparente. Um jantar num lugar caro demais para uma reunião rápida com colegas. Uma garrafa de vinho que nunca entrou em casa. Não eram provas, ainda. Eram trilhas. E trilhas, quando se juntam, viram caminho. Comecei a caminhar por dentro dos nossos arquivos. O álbum da nuvem mostrava miniaturas escuras, tremidas, nada explícito. Mas havia reflexos. O vidro de uma vitrine onde 2 silhuetas se encostavam. Um brinco que eu não conhecia refletido como estrela num canto de foto. Um casaco masculino pendurado na cadeira de um café que não era meu. A cada clique, meu coração batia mais baixo, como se aprendesse a sussurrar para não assustar a realidade. Não queria vingança ainda não. Queria certeza. No dia seguinte, saí do trabalho mais cedo. O endereço do papel 1930, quinta, acendeu no meu corpo como febre. Fiquei do outro lado da rua, invisível entre capacetes de moto e vitrines acesas. Às 19h27, ela chegou. Bonita, apressada, aquele perfume que antes dizia, eu cheguei, e agora só dizia, eu não sou tua. Às 19h31, ele apareceu. Não um vilão de novela, não um herói. Apenas um homem com a naturalidade de quem se sente no lugar certo. Eles não se beijaram, não precisaram. A forma como riram, a inclinação dos ombros, a mão dela tocando o braço dele como quem reconhece um território, tudo isso valeu mais do que um flagrante. Às vezes, a traição não é um ato, é uma coreografia. Eu poderia ter atravessado a rua, poderia ter feito um escândalo. Em vez disso, gravei uma nota de voz para mim mesmo. Dia, hora, lugar, descrição. Fotografei a fachada, o relógio, o cardápio. Senti-me covarde por um segundo e no segundo seguinte, senti-me adulto. A covardia grita, a maturidade respira fundo. Na volta para casa, o rádio do carro tocou a mesma música da playlist. Eu desliguei. Em silêncio, compreendi algo que doeu mais do que a cena do café. Não foi ali que eu a perdi. Eu a perdi muito antes, quando aceitei sorrisos vazios como se fossem promessas e troquei perguntas difíceis por noites tranquilas. Cegueira também é escolha. Em casa, esperei ela dormir. Sentei outra vez à mesa e organizei as provas. O papel com iniciais e horário, fotos da fachada e do relógio, os recibos duplicados, a playlist que contradizia anos de "eu odeio essa música" e minha nota de voz com minha própria respiração quebrada no fundo. Não eram armas, eram espelhos, porque eu não queria destruí-la,
Eu queria que ela me olhasse e se olhasse sem fuga. Foi então que o telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido piscou na tela, só por um instante, como um raio que ilumina o mar. Cheguei bem. Amanhã, às 18. O apelido no topo não era o nome dele. Era pior. Era um segredo que não nos incluía. Eu poderia ter respondido. Poderia ter revelado que sabia. Em vez disso, peguei um bloco e escrevi a única frase que me parecia justa. Quero ouvir da tua boca. A justiça que eu buscava não estava em surpreendê-la com prints, mas em encará-la com a verdade a minha e a dela no mesmo cômodo. Fechei o bloco, olhei a casa silenciosa e percebi que algo em mim tinha mudado de lugar. A dor, agora, era a estrutura. Erguia um teto onde eu pudesse respirar. E, pela primeira vez em semanas, tive fome. Fome de realidade, não de consolo. No dia seguinte, mandei uma mensagem simples. Jantar em casa hoje? Só nós dois. Não houve emoji. Não havia mais espaço para enfeites. Porque a verdade, quando se revela, não pede permissão. Ela escolhe a mesa, as cadeiras, o guardanapo e exige que a gente sente. E foi assim que eu pus a mesa. Não para comer, para olhar nos olhos. Convidei-a para jantar. Não para comer, para olhar-me nos olhos. Coloquei 2 pratos, 2 copos, talheres alinhados como soldados que sabem que a guerra não é deles. A casa estava absurdamente limpa, como se o brilho da mesa pudesse polir a dor. Deixei a luz mais baixa, não por romance, por misericórdia. O relógio da sala marcava cada segundo como um juiz impaciente. Ela chegou com passos decididos e um sorriso que não tocava os olhos. Tirou o casaco, pousou a bolsa no encosto da cadeira e, antes mesmo de sentar, farejou o ar como quem checa se há armadilhas. Que formalidade toda é essa? Disse, enxugando as mãos no guardanapo, como se quisesse apagar alguma coisa que eu não via. Eu não respondi de imediato. Despejei água nos copos. Toquei o tampo da mesa para firmar minhas mãos. Método. Lembrei a mim mesmo. Não vim pedir desculpas pelo que não fiz. Vim pedir verdade. Tem algo que você quer me dizer? Perguntei. Simples, como se a simplicidade pudesse abrir portas. Ela riu curto, aquele riso que dobra a boca, mas não mexe o rosto. Se é sobre a sua crise de ciúmes, podemos pular a parte dramática? Tive um dia longo. Pensei no papel com iniciais e horário, nos recibos, na fachada fotografada, na playlist. Pensei em derramar tudo sobre a mesa como cartas marcadas. Em vez disso, empurrei apenas uma frase. Eu vi você. Quinta 19:31. Não precisa negar. Eu só quero ouvir da sua boca. O sorriso desfez-se. Não em culpa, em tédio. E o que exatamente você viu? Um jantar, uma conversa? Vai me dar sermão, Décio? Ela pegou o copo, bebeu um gole curto. Você sempre foi bom nisso. Parecer correto enquanto me asfixia com essa sua doçura impotente. A palavra impotente não bateu, entrou. Fiquei calado por alguns segundos para que minha língua não fosse mais rápida do que meu caráter. Inspirei e então, eu não quero te prender. Só não quero viver no teatro. Se há outro palco, diz o texto inteiro. Ela se inclinou sobre a mesa, o rosto a poucos centímetros do meu. Havia um brilho novo nos olhos, não de paixão, de provocação. Texto inteiro. Está pronto? Sussurrou, como quem afia uma lâmina. Eu quis sentir que estava viva, Décio. E você se tornou invisível. Você é o marido certo, o pai decente, o cidadão que paga as contas. Um clichê. Eu cansei de te procurar no meio da sua perfeição. As frases vieram como pratos arremessados que não fazem barulho por pura precisão. Senti o impulso de levantar a voz, não por raiva,
por desespero de ainda sermos algo. Segurei. A cadeira rangeu sob meu peso contido. Se eu me tornei invisível, não foi sozinho, respondi, e se te faltou ar, eu teria aberto as janelas. Mas você preferiu abrir portas que não tinham meu nome. Ela bateu de leve o dedo no meu peito, um toque seco que doeu mais do que qualquer grito. Você quer que eu peça desculpas? Quer que eu chore? Quer que eu volte? Eu não vou. Eu não devo nada a esse altar da sua moralidade. Por um instante, o mundo ficou estreito. Só a borda do copo, a borda dos olhos, a borda do abismo. Era ali que muitos caem, ou na explosão, ou na implosão. Fechei a mão em torno do guardanapo e senti o tecido ceder. Não. Ergui o olhar e, com a voz que eu uso quando preciso ensinar algo aos meus filhos firme, mas sem medo, falei. Eu não quero você de joelhos. Quero você verdadeiramente presente ou honestamente ausente. Hoje, você me deu uma terceira opção. Eu escolho a minha dignidade. Ela sorriu de canto, como quem perdeu a graça da brincadeira. Vai me ameaçar com separação? Com advogados? Com o papel que tanto ama? Não, respondi, e a palavra saiu limpa. Vou proteger o que ainda posso. Nossa casa do escândalo, nossos filhos do espetáculo e a mim mesmo do homem que eu me recusarei a ser. Amanhã começo a organizar tudo. Hoje eu termino aqui. O silêncio que caiu sobre a mesa não foi vazio, foi decisão. Senti uma paz áspera, como a de quem sai descalço por um chão de pedras, mas sabe que está caminhando para fora do incêndio. Ela tentou uma última vez. Você não tem coragem, Décio. Vai dormir e amanhã vai fingir que nada aconteceu. Levantei-me devagar, recolhi meu prato, lavei em água corrente para que as mãos fizessem o que a alma ainda aprendia. Deixar ir. Voltei, dobrei o guardanapo e deixei-o no centro do prato vazio. Olhei-a como quem olha uma fotografia de alguém que já se mudou. Coragem não é ficar gritando dentro de uma casa em ruínas. Coragem é sair antes que as crianças confundam pó com ar. Passei por ela sem esbarrar. Na porta, respirei fundo e a casa inteira me devolveu o fôlego que eu julgava perdido. Não fiquei feliz. Fiquei inteiro pela primeira vez em muito tempo. A justiça que eu podia oferecer à nossa história era simples: parar de prolongar a mentira. Apaguei a luz da sala e a escuridão não me assustou. Ela apenas revelou o caminho. Mas as paredes têm ouvidos pequenos e os nossos filhos, olhos maiores do que a gente imagina. Quando a verdade sai da mesa e invade o corredor, quem fica no meio são os nossos filhos. Na manhã seguinte ao jantar, a casa parecia ter mudado de idioma. As mesmas paredes, os mesmos quadros, mas nada me obedecia como antes. Os passos soavam diferentes, e até o sol que entrava pela janela parecia pedir licença para não tocar nas feridas. Meu filho mais velho deixou a mochila no chão e perguntou sem rodeios, com aquela coragem que só as crianças têm quando ainda não aprenderam a mentir para proteger os adultos. Pai, por que a mamãe gritou com você ontem? Não havia uma resposta que não cortasse algum lugar. Eu segurei os ombros dele, devagar, como quem segura um pássaro assustado. Filho, às vezes os adultos se perdem. E quando a gente se perde, a primeira coisa que precisa é silêncio para encontrar o caminho de volta. Eu e sua mãe vamos cuidar disso, longe de vocês. Ele assentiu sem entender completamente, mas a confiança nos olhos dele me obrigou a ficar inteiro. Minha filha, mais nova, assistia de longe, com o ursinho apertado contra o peito. Ela não perguntou nada, apenas encostou a cabeça na porta, como quem ouve o mar antes da tempestade. A tempestade veio cedo. À tarde, ela voltou exaltada, como se o mundo lhe devesse um aplauso. Trazia o telefone na mão, mensagens piscando.
As crianças estavam na sala montando um quebra-cabeça. Eu fiquei de pé entre a cozinha e o corredor, tentando ser ponte. Então é isso? Ela disse alto, para toda a casa ouvir. Vai fazer de mim a vilã perfeita da sua história? Não aqui, pedi, baixo. Não com eles por perto. Ela ignorou. A raiva precisa de plateia. Você é um fracasso, Décio. Um homem que só sabe parecer decente. Mereço alguém vivo. As sílabas caíram no chão como cacos de vidro. Meu primeiro impulso foi responder na mesma altura. O segundo foi olhar para as mãos dos meus filhos, tremendo sobre as peças do quebra-cabeça. Escolhi o terceiro. Ajoelhei ao lado deles e falei num tom que embalasse o susto. Filhos, guardem as peças. Vamos à casa da vovó agora, tudo bem? Eu vou terminar isso mais tarde, meu menino disse, como se prometer completude pudesse consertar a quebra que ele ainda não sabia nomear. No caminho até o elevador, ela me segurou pelo braço, o mesmo gesto seco da noite anterior. Eu me soltei com calma. Não me encosta. Não na frente deles, sussurrei. A porta do elevador se abriu como um respiro. Minha mãe nos recebeu com olhos cheios d'água e as perguntas que as mães guardam quando sabem que a verdade dói. O que aconteceu, meu filho? Eu disse o mínimo, não para proteger a ela, para proteger a infância deles. Nos dias que seguiram, a queda se expandiu como rumor. Parentes deram conselhos que eram pedras embrulhadas em algodão. Conversa resolve tudo. Homem de verdade mantém a família. Colegas sumiram, vizinhos olharam de rabo de olho, alguns com pena, outros com curiosidade. A vergonha pública é um incêndio que acende em sussurros e queima em coro. Percebi que, se eu não agisse, meus filhos se transformariam em testemunhas involuntárias de uma peça que não escolheram assistir. Então comecei a organizar a sobrevivência, como quem monta um abrigo antes da chuva grossa. Casa em 2 territórios claros, sem gritos, sem acusações no espaço das crianças. Discussões apenas fora de casa, ou melhor, por escrito. Rotina estável, horários de estudo, jantar, banho, a normalidade como colete salva-vidas. Rede de proteção. Conversei com a orientadora da escola, marquei uma primeira sessão com a psicóloga infantil, nomes pequenos para dores grandes. Regra de ouro. Nenhuma criança carrega mensagens entre adultos. O peso das nossas escolhas não pertence a ombros pequenos. Numa noite, ela chegou, e ao ver as malas arrumadas no corredor, uma para as crianças passarem alguns dias na casa da minha mãe, outra comigo, soltou uma risada curta. Teatro, Décio, vai posar de mártir? Olhei para meus filhos, já de pijama, sentados no sofá. Respirei fundo. Não, vou proteger a respiração deles. Aqui dentro não é mais palco. Ela avançou mais uma vez, palavras afiadas como setas. Você quer me punir, quer me expor, vai contar para todos. Eu poderia. Eu tinha fotos, horários, recibos. Tinha verdade suficiente para esvaziar qualquer sala de risos. Mas aprendi que justiça não é humilhar de volta, é pôr limites. Não vou fazer show com a nossa dor, respondi. Vou fazer fronteira. Você pode me odiar por isso, eles não. Minha filha se aproximou, encostou a cabeça no meu quadril e falou baixinho, como quem sabe que alguns segredos só sobrevivem no volume certo. Pai, a gente vai ficar bem? Eu queria prometer. Mas promessas agora eram território minado. Ajoelhei, fiquei da altura dela e disse o que eu podia cumprir. A gente vai ficar junto. E junto, a gente aprende a ficar bem. Vi nos olhos dela um começo de descanso não o suficiente para uma noite inteira, mas o bastante para atravessar aquele corredor. Às vezes, a paz começa assim, pequena, mas verdadeira. No dia seguinte, sentei com um advogado,
Não para a guerra, para a ordem. Escrevemos termos, combinamos guarda, propusemos que cada conversa difícil tivesse hora, lugar e ausência das crianças. Saí do escritório com um papel a mais e algumas ilusões a menos. Curiosamente, pesava menos. Na semana, levei meu filho ao futebol e minha filha à aula de música. Eles correram, riram, desafinaram e eu entendi uma coisa que ninguém me ensinou. Amar, agora, era construir um mundo onde a ferida pudesse cicatrizar sem espetáculo. À noite, seguindo a rotina nova, li uma história curta antes de dormir. Quando fechei o livro, meu menino perguntou: "Pai, você está triste?" Sorri um sorriso cansado, desses que não enganam ninguém. Estou. Mas a tristeza também pode ser uma professora. Ela está me ensinando a cuidar melhor de você e da sua irmã. Ele pensou por um instante, como quem avalia a coragem de um adulto. Então, a gente tem lição de casa, né? Temos, respondi. A primeira é simples. Ninguém grita aqui dentro. A segunda, a gente fala a verdade, mesmo quando dói. Antes de apagar a luz, olhei o quarto arrumado, as mochilas encostadas no canto, 2 respirações miúdas se ajustando ao escuro. Pela primeira vez desde a humilhação, senti algo parecido com um chão firme. Não felicidade, direção. Proteger os filhos não é esconder a queda, é construir degraus para que eles não precisem cair com a gente. Fechei a porta com cuidado. No corredor, a casa estava quieta. E naquele silêncio, ouvi um som novo. Não era o da culpa, nem o da raiva, era o começo da liberdade. E a liberdade, descobri, não chega como um grito, chega como quem acende uma luz pequena e não apaga mais. A liberdade não chegou como um hino, chegou como água morna nas mãos, simples, limpa, suficiente. Nas primeiras manhãs, a casa ainda tinha eco de guerra. O silêncio era grande, mas não vazio, parecia uma sala recém-pintada, esperando os quadros certos. Acordei antes das crianças. Cozinhei devagar. Ovos, pão na frigideira, café que sobe em espiral. Eu não estava celebrando nada. Eu estava reaprendendo. Coloquei a mesa e deixei 2 bilhetes pequenos, um em cada prato. Hoje ninguém grita. Hoje a gente fala a verdade, mesmo quando dói. He say, as the devilry. Eles desceram sonolentos, cabelos bagunçados, e sorriram daquele jeito torto de quem ainda mede o chão. Senti um fio de paz. Não uma paz triunfal, uma paz habitável. Depois de deixá-los na escola, caminhei sem pressa. Passei por uma vitrine e me reconheci. Não como o traído, nem o herói moral, nem o pai perfeito. Reconheci um homem inteiro o bastante para admitir os próprios estilhaços. A libertação tem esse gosto. Não inocenta, mas integra. Voltei para casa e abri a janela. O ar entrou, leve. Eu não sabia o que fazer com tanto ar no peito. Por anos, respirei por 2. Agora, eu precisava reaprender a respirar por mim, sem esquecer que 2 pares de pulmões pequenos dependiam da minha calma. Liguei para a terapeuta que recomendei às crianças e marquei uma sessão para mim. Se eu queria um mundo onde a ferida pudesse cicatrizar sem espetáculo, eu teria de cicatrizar de verdade, não de fachada. No fim de tarde, ela mandou mensagem. Podemos conversar? Eu li, respirei e respondi. Podemos, sem plateia, sem gritos, com fatos. Encontramo-nos num café simples, sem recordações partilhadas. A conversa coube em meia hora. Não houve novela, não houve salvação. Houve fronteiras. Eu falei do que precisava para as crianças, ela falou do que queria para si. No final, assinamos um acordo temporário. E quando a caneta parou no papel, percebi que a verdadeira vitória não era sobre ela,
Era sobre a minha tentação de transformar dor em vingança. Não transformei, transformei em ordem. Naquela noite, cozinhei macarrão. Eles me ajudaram a ralar o queijo, a mesa ganhou migalhas felizes. Depois das lições, sentamos no chão da sala. Joguei cartas, perdi de propósito 2 vezes, ganhei a terceira sem culpa. Rimos alto. Ali entendi. A liberdade não era estar sem ela, era estar com eles de um jeito que não coube enquanto eu tentava salvar um casamento que já tinha terminado dentro das palavras que nos feriram. Antes de dormir, meu filho perguntou: "Pai, quando a gente fica forte?" Pensei num discurso, mas escolhi a simplicidade. Quando a gente para de brigar com o que é real e começa a construir em cima dele, dói, mas dói menos do que fingir. Apaguei a luz do quarto deles e fiquei no corredor por um instante. Eu sempre imaginei liberdade como um portão aberto para um horizonte. Descobri que às vezes é só a rotina que voltou a caber no peito. Escovar dentes, guardar brinquedos, separar roupa do dia seguinte, deitar e conseguir dormir sem reencenar o desastre. Deitei também. Antes de fechar os olhos, escrevi 3 linhas num caderno que decidi chamar de Manual de Casa Respirável. 1. Respeito é regra, não prêmio. 2. Verdade primeiro, conforto depois. 3. As crianças não são cenário, são centro. A madrugada passou sem visitas do passado. De manhã, fiz de novo o café, e pela primeira vez, o cheiro não me levou de volta, me levou adiante. No caminho da escola, minha filha me deu a mão sem pedir nada. Eu apertei de volta e uma certeza silenciosa veio. Eu não precisava provar mais nada para ninguém. A dignidade, quando volta, não bate porta. Ela puxa a cadeira, senta-se e fica. Não há troféu no fim. Há espaço. E com espaço vem a vontade de plantar. Na volta, sentei para gravar estas palavras. Não como denúncia, como mapa para quem estiver preso no mesmo labirinto. Não confunda barulho com vida, nem silêncio com morte. Às vezes, é no silêncio que a vida recomeça com nomes verdadeiros. Fechei a câmera e, antes de sair, deixo a você que me ouviu até aqui o que aprendi. Justiça não é humilhar de volta, é traçar limites que protegem o que ainda é puro. Amor não sobrevive sem respeito, e respeito não sobrevive sem verdade. Liberdade é responsabilidade das palavras que dizemos e das portas que escolhemos fechar. Se esta história tocou um ponto seu, não caminhe sozinho. Conte, peça ajuda, crie fronteiras. E, se quiser continuar essa conversa, diga nos comentários qual parte mais doeu e qual parte você quer transformar em liberdade.